Falar de alteridade e de empatia é tratar da questão do outro, mas não só do outro, enquanto um elemento isolado, enquanto um ser independente, autônomo. Nós vamos sempre em Bakhtin falar das relações, falar desse movimento incessante que existe no campo das relações. Então esse movimento inclui essa sempre dualidade, essa pluralidade na composição do sujeito. Então alteridade e empatia tem a ver com a composição do sujeito. É por aí que nós vamos começar a nossa fala de hoje, né? Então, vamos falar de alteridade. Alteridade é um tema assim bem clichê, vamos dizer hoje, no sentido de ser simplificado de uma maneira bem simplória, muitas vezes, né? E de uma maneira, às vezes, ininteligível, porque as pessoas dizem alteridade como se fosse empatia. Alteridade é você se colocar no lugar do outro, né? Mas você já parou para pensar o que é se colocar no lugar do outro? É sentir a dor do outro? É fazer de conta que você é o outro? Mas existe essa possibilidade? Você consegue fazer isso? Sendo o outro, se colocar no lugar do outro é ser o outro. É possível isso? Então, esse conceito de alteridade, ele é muito reducionista, vamos dizer assim, se você for pensar no que ele envolve, né? Então, alteridade, o outro e sempre a questão da diferença. Então nós, como eu falei no início, o outro ele nunca é isolado e fragmentado e sempre autônomo, dissociado do eu, né? Nem o eu é dissociado do outro. Então estamos falando sempre no campo do movimento e da espiral de que sempre eu faço referência quando falo em Bakhtin. Então, esse outro, se é considerado diferente, nós estamos no campo da alteridade. O que é considerar um outro diferente? É considerar e aceitar esse outro como alguém, um ser, um indivíduo, um sujeito que não tem as mesmas características que você, os mesmos valores que você, que não se comporta de forma idêntica a você, né? Então, por exemplo, se eu sou católica, eu não vou esperar que todas as pessoas do mundo sejam católicas. Eu não vou exigir valorativamente que essas pessoas sejam católicas. Quer dizer isso, eu não vou julgar as pessoas que não são católicas como pessoas não gratas, né? Pessoas que não têm qualidades sociais, individuais. Então, eu não vou discriminar pessoas que são diferentes de mim. Eu vou aceitá-las, né? Eu vou compreender que ela é diferente de mim porque ela é outro ser. E ela, portanto, tem direito a ter uma convicção de vida, de morte, de Deus, de universo, enfim, diferente da minha. Então, ao aceitar esse outro como um indivíduo diferente, como um indivíduo que tem características que não são as minhas, que podem não ser as minhas, e aceitar no sentido de entender, olha, realmente ele é diferente, ele não é uma pessoa idêntica a mim. Ele não precisa ter a mesma religião que eu, ele não precisa estar na mesma escola que eu, ele não precisa ter a mesma formação intelectual, profissional, enfim, que eu. Então, se eu acredito nisso, dificilmente eu vou discriminar uma pessoa pelo diferente.
Né? Não vou discriminar porque ela tem uma cor diferente que a minha, não vou discriminar porque ela tem uma religião diferente da minha, e não vou discriminar, enfim, porque ela é diferente de mim. Então, o processo de alteridade é este, né? É considerar o outro como um ser diferente. Agora, se ele é diferente e eu quero entendê-lo, e eu quero entender e, de alguma forma, participar deste outro, no sentido de solidariedade, de amor. Bakhtin fala muito sobre o amor, sobre a solidariedade, sobre a bondade. Né? Inclusive, talvez tenha sido por isso que ele se interessou tanto por uma religião católica ortodoxa na Rússia. Então ele ia muito atrás dessa religião, não porque ele gostava de rezar somente, ou se gostava, mas porque ele se interessou, se apaixonou pela relação do eu e do outro em Cristo. Então vamos voltar à nossa questão agora, tratando da empatia. Eu quero experimentar a dor do outro no movimento simpático. A simpatia está dentro da empatia. Eu dificilmente, é quase impossível, fazer às vezes do outro por um processo de antipatia. Então eu detesto aquela pessoa. Então eu vou entrar ou me deslocar para sentir a dor dele, no sentido de ajudá-lo ou de ter piedade e compaixão dele. Se ele é antipático, ele de alguma forma me afasta da relação. Então a simpatia, nós chamamos de empatia simpática, ela tem uma ligação muito grande, até de justificativa em relação a se colocar no lugar do outro. E essa definição que se diz muito da alteridade, ela é uma relação que está para a empatia. Né? Agora, como é que você se coloca no lugar do outro? Como se dá este movimento? Bom, em primeiro lugar, você nunca deixa de ser você. Você não faz um apagamento do que você é e passa a ser outra pessoa. Nem no caso de atrizes, atores. Eles não fazem apagamento do que eles são. Isso é impossível. Eles já são. O ser é. E, no momento que ele vai interpretar, no caso do ator e da atriz, um determinado papel, quer dizer, ele vai ser um outro ser. Ele vai ser uma personagem criada. E ele que vai criar características específicas dessa personagem, bem diferentes, possivelmente, né? É uma possibilidade das características dele. Então, o ator e a atriz, eles não se deslocam para o personagem abandonando o que eles são. Você vai ver características de estilo dentre esses atores e essas atrizes que são bem diferenciados. E esse estilo, ele tem a ver com o outro em Bakhtin também, não só com o eu, mas ele tem muito a ver com essa questão da expressividade, sim. Sempre com foco no outro, expressividade, o eu com foco no outro. Eu vou ser sempre o que o outro quer que eu seja, ou que o outro espera de mim, como o outro me julga. Então, se colocar no lugar do outro é tentar sentir a dor do outro, a alegria do outro, o amor do outro, tentar. Então você vai fazer esse deslocamento de sentimentos. Vamos dizer que você esteja super contente, alegre, porque você passou num concurso e tal, que desejava tanto. E aí, nesse mesmo momento,
você num determinado teatro, né, vê uma amiga que foi com você lhe acompanhar, muito triste porque acabou de receber um telefonema de que a sua mãe tinha falecido. Então ela começa a chorar convulsivamente, a falar coisas muito tristes, e você resolve atender essa pessoa. Atender, entre aspas. Atender no sentido de alteridade, aceitar ela como diferente e se colocar no lugar dela, tentar sentir o que você sentiria se a sua mãe tivesse morrido, para você conseguir ver como ela poderia estar se sentindo. Então você tenta fazer um movimento parecido com o dela, mas em você, porque você tem a sua vivência, você tem a sua experiência de vida com os outros, e isso é que lhe formou enquanto sujeito. Então isso você não pode abstrair da sua natureza, do seu self, da sua formação individual, certo? Então a moça que estava chorando, né, e que era muito simpática a mim, e eu que a vi chorando, que era minha amiga e que gostaria de dar alguma palavra de consolo, eu só faço isso se eu realmente tiver piedade dela. A piedade ela vem muito em função de se colocar no lugar de. Né? Então você sente a dor do outro, mesmo sendo você, é um deslocamento, é o que você tende a fazer, mas você não sai de si totalmente, e muito menos fica como outra pessoa. O ator e a atriz, eles não saem de si totalmente e se transformam em outra personagem. Né? E outra personagem não, eles se transformam de pessoa para personagem. E essa transformação não significa que eles não vão voltar a ser quem eles são no final da peça. Certo? Então, é claro que também eles não vão voltar mais como eles eram antes da personagem ter sido aceita e interpretada por eles. Eles já vão voltar modificados. Muitas atrizes, né, elas dão depoimentos interessantes sobre essa questão de voltar, dessa volta ao eu, depois de ter tentado se afastar o máximo do eu, do que ela queria, essa coisa de tentar fazer isso. Então essa tentativa é constante para ela fazer o papel de um outro ser, para ela ser uma outra pessoa, de outra qualidade, de outros valores, para ser uma pessoa diferente de você. Né? Quando você volta a si, você tem toda uma experiência muito profunda do eu que você vivenciou por dentro. E aí essa volta a si é muito rica quando nós falamos de a vivência de muitos personagens, que você vai viver por dentro personagens diferenciados, o pobre, o rico, o estudante, a senhora idosa, enfim, a malvada, a boazinha, e assim você vai experimentando, essa é que é a questão da vivência, a experiência, experimentando esses sentimentos, essas qualidades, esses valores por dentro. Então você se enriquece discursivamente. Nada mais interessante no sentido de se enriquecer humanamente, espiritualmente, se nós quisermos dar um tom mais transcendental à questão, e você consegue ser mais rico discursivamente, o que significa muita coisa. Quando você experimenta sair de si e se colocar no lugar de outros de outras religiões, outros de outras idades, outros de outras nacionalidades, naturalidades.
Né? E quando você se coloca no lugar deste outro, mesmo sendo você, você tenta fazer o processo simpático, você tenta fazer o processo de empatia sendo ele. Então você não vai querer discriminar você mesmo. Então o processo de alteridade acontece naturalmente quando tem empatia. E aí nós vamos agora falar um pouco dessa composição do sujeito, dessa vivência de que eu falei. Então, como é que se dá essa natureza da linguagem, como é que se dá a formação da mente de um sujeito? Pela vivência com os outros. O sujeito, né, os humanos, eles são essencialmente sociais, né? Essencialmente seres de interrelação, de relação intersubjetiva. Então, eu não sei se vocês assistiram o filme O Náufrago, o Tom Hanks, né? Ele estava em um navio, naufragou e ficou sozinho numa praia. E ele estava enlouquecendo já, porque ele estava sozinho. Ele não tinha com quem conversar, ele não tinha com quem falar, ele não tinha com quem trocar. Era só ele. Então, de repente, ele começou a mexer nos embrulhos que também foram parar lá na praia, que não eram dele, e ele achou uma bola. Ele pegou essa bola, como a bola é redonda e semelhante a um rosto, né, pela sua forma, então ele teve a ideia de transformar aquela bola num amigo dele, nesse outro de que ele precisava para sobreviver, psicologicamente, discursivamente. Então ele cria esse outro com o próprio sangue, né? Ele faz um olhinho, ele faz a sobrancelha, ele faz o nariz, ele faz a boca e chama esse outro de Wilson, porque era a marca da bola. Ele conversa com esse outro, ele troca informações, ele trata esse outro como um outro ser humano, apesar de ser uma bola. Esse outro criado dentro da cabeça dele é sempre alguém que pode ser, vamos dizer, preenchida em determinado momento pela empatia, que pode ser considerada como diferente pela alteridade, ou seja, como um ser humano. Em determinado momento do filme, já no final, eles estavam numa jangada tentando sair daquela ilha, ele e o Wilson, e havia um navio passando, enfim, havia a possibilidade de ele enxergar ele na jangada e o salvar daquela tormenta toda, daquele mar revolto, enfim. Só que nesse momento, né, o mar estava realmente revolto, muitas ondas e tal, estava em alto mar, e o Wilson, como era uma bola redonda, começa a rodar, rolar, e cai no mar. E o mar, a corrente, o leva cada vez mais para mais longe. Esse homem, esse personagem, que não é o Tom Hanks, é a personagem dele, mas que tem o Tom Hanks na sua formação também, começa a ficar desesperado, né? E grita, Wilson, 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 desesperado, como se ele estivesse perdendo realmente o ser humano, um amigo humano, né? Então você fica pensando, mas é uma bola, a bola só é diferente, mas é um outro, né? É essa noção do outro não humano, né? Não humano, mas que na criação do sujeito ele é tal qual um humano. Então o que ele faz? Ele poderia ficar na jangada e esperar o salvamento do navio, mas não, ele se joga no mar e vai atrás do Wilson, correndo o risco de morrer, lógico. Então ele coloca a vida em risco para salvar uma bola.
Aí você entende, você consegue entender que outro é esse, bola, para ele ter feito tudo isso. Então é um bom exemplo dessa questão da alteridade, da formação do sujeito. Então, o sujeito durante todo, desde a sua origem, podemos falar, enquanto até feto, né, no ventre da sua mãe, ele já começa a ouvir sons, ele começa a ouvir gritos, ele começa a ficar em silêncio, né? Ele começa a ouvir o silêncio. E essas coisas todas, essas impressões todas, inclusive a conversa, a voz da mãe, de alguma maneira está já interagindo com ele discursivamente. Então, desde este momento, infinitamente até o momento de sua morte, que é uma vivência de vida, não é uma vivência estética, é uma vivência de vida, né, que é diferente em Bhakti. Então ele passa a ter influência de outros eus que têm as suas vidas interiores resguardadas e que completam esse eu de que eu estou falando. Então, todos aqueles que passarem pela sua vida, sendo por meio de livros, ou seja, personagens na literatura, seja por meio de telenovela, personagens na novela, seja por meio de programa de auditório, o apresentador do telejornal. Estou dando exemplo de televisão porque ela é muito comum na vida das pessoas. E também para dizer que não é só um eu presente, né? De fato, que é chamado, é considerado esse outro que vai influenciar a vida do eu, para mim mesmo. Então, esse outro pode ser assim uma quantidade enorme pode estar numa quantidade enorme de seres, pessoas, né? E de lugares, de tempos diferenciados. Então, sempre que a gente for falar de influência do outro para a composição do eu, nós vamos pensar sempre que o eu ele vai estar dizendo sim ou não àquela influência. Ele não é um papagaio, né, que vai sempre dizer sim e vai reproduzir o discurso do outro, senão nós teríamos todas as pessoas iguais, ou pelo menos umas iguais, outras iguais, outro grupo igual, mas não é assim, nós somos constitutivamente diferentes, né? E essa é a questão da alteridade, considerar que o outro não é igual a você. Se somos diferentes e recebemos a influência do outro, como é que se dá isso para a formação de quem você é? Se você não vai apenas repetir o que você ouviu e gostou como ser ideológico, você se posiciona, você é um ser de posição. Então você viu alguma cena, viu um cabelo loiro acinzentado, você viu uma unha negra, você viu uma maquiagem de uma certa forma, um batom vermelho, você pode se influenciar por isso num determinado discurso dessas outras pessoas positivamente. Então, o que você vai fazer quando você se posiciona positivamente? Você vai tentar reproduzir, entre aspas, esse discurso fazendo a ação de 3 verbos, como diz a Bhakti. Então, o que você faz? Você, primeiro verbo, assimila aquele discurso com aquele gosto, com aquela imagem. Depois você reestrutura, porque ele já está dentro da sua mente e você já tem outros na sua mente que são diferentes dele. Então você vai reestruturar aquilo que caiu na sua mente de um determinado ser. E depois de reestruturar, quando você for falar com alguém
expor esse discurso pelo qual foi influenciado, o que vai acontecer? Você vai modificar esse discurso. Então, você assimila, reestrutura e modifica esse discurso simplesmente porque você é diferente. Não é isso? Você diz sim ou não para coisas, para comportamentos discursivos que não são os mesmos do que o fulano, o cicrano, o X, o Y, o Z dizem. Então vão se formar pessoas diferenciadas, seres humanos diferenciados, porque são seres ativos, respondentes ativos da comunicação verbal. Ou seja, se posicionam, dizem sim ou não, é bonito, é feio, é lindo, é interessante, é chato. Então essas qualidades, essa valoração feita por você enquanto ser de posição, enquanto ser ideológico, vai fazer com que você seja diferente, com que o fulano seja diferente, o ciclano também, e todos nós, uns diferentes dos outros. Não existe enunciado igual, nem dentro de você mesmo. Se você é uma professora, está corrigindo provas e chama um aluno. João, vem cá ver a tua nota. Aí ela continua corrigindo e ela começa a observar que o João não veio. Aí ela vai repetir, entre aspas, João, exatamente a mesma frase, ou seja, a mesma oração no campo da concepção bakhtiniana, descontextualizada. Então ele vai dizer, ela, professora, vai dizer, João, vem cá, vem ver a tua nota. Só que ela já vai dizer num outro tom, talvez até gritando, talvez falando até mais baixo, mas já vai ser um outro discurso, um outro enunciado, apesar de ter a oração completa, idêntica àquela que foi dita. Então não existe enunciado igual, não existem pessoas iguais, e pela alteridade nós temos que compreender, aceitar essa diferença de uma maneira a se deslocar para o lugar do outro com compaixão, com solidariedade, né? Com bondade, com simpatia, exercendo a empatia simpática. Né? Então, esses movimentos é que nós podemos falar e explicar como é que o ser humano, o sujeito se forma, a mente dele se constrói e o processo de linguagem também. Né? Eu vou citar aqui alguns trechos do Bakhtin em que ele fala da relação do eu e do outro. Ele diz, por exemplo, num determinado enunciado bem curto, que o discurso do eu é sempre uma resposta. Resposta em Bakhtin é um termo bem forte, bem específico. Não é apenas uma resposta para uma tag, né? Uma pergunta. Você está bem? Tô. Como é que você está? Tô bem. Bom dia, bom dia. Não é esse tipo de resposta. A resposta é uma reação de um ser, como eu falei anteriormente, ideológico, de um ser de posicionamento. Muitas vezes você diz tudo bem para alguém, mas você não quer saber se está tudo bem com aquela pessoa. Apenas você diz porque é comum, é cultural se dizer esse tipo de enunciado para falar com alguém, apenas para dizer eu estou te vendo e eu estou falando contigo porque eu te considero. Então, tudo bem? Tudo bem. Às vezes eu nem considero, mas pergunto, tudo bem? E a pessoa, tudo bem. Dificilmente, ou quase impossível, a pessoa vai dizer, não está tudo bem, não. A pessoa quer logo dizer tudo bem e passar. É apenas um oi, o tudo bem. Então a resposta ela tem que ser uma resposta contextualizada. Todo enunciado tem que ser contextualizado.
Então nós precisamos desse entorno que está dentro também da nossa cabeça e que se chama contexto. O Guédor chama de contexto cognitivo. Então, o discurso surge do outro na nossa mente e nós vamos tentar entender esse discurso, o que ele vai querer de resposta, o que eu vou dar de resposta por ser um ser ativo, enfim, sempre na consideração e no movimento eu e outro, eu e outro. Bakhtin diz assim: o homem são os outros. Ora, a singularidade da experiência pessoal é diminuída sob a influência da experiência dos outros. Ora, a singularidade, especificidade da experiência do outro é diminuída sob a influência e em proveito da experiência pessoal. Então, ora tem mais peso o outro, ora tem mais peso a consciência interior. Trata-se apenas, naturalmente, de uma predominância de um ou de outro desses princípios na elaboração dos valores, pois ambos fazem parte integrante do homem. Vivencio o eu do outro de um modo totalmente diferente daquele que vivencio o meu próprio eu. Falamos já disso no processo de empatia. Quando você passa pelo outro, essa passagem, esse deslocamento, essa exteriorização, essa exteriorização do território, né? Que é chamado muito de extraterritoriedade, essa palavra que não me vinha. Né? Essa extraterritoriedade é você sair de si para o exterior de você, num outro lugar, que é o lugar do outro. Né? Quando você faz isso, você vive o outro, já falamos, só que você vive o outro mais na sua perspectiva, de acordo com o que você entende que o outro está passando, e não vivencia o outro, entrando no outro e abandonando o que você é. Então isso já ficou claro. Outro trecho do Bakhtin: nosso julgamento não é feito para nós mesmos, mas para os outros e através dos outros. Interessante isso, porque o Contar do Caligares, num texto que sempre eu passo em sala de aula, que é o Autoestima Não Existe, ele fala de uma sociedade margarida. Tem aquela história de a gente pegar a margarida e ficar desfolhando a margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, para ver se o ser amado, aquele de quem a gente gosta, gosta também da gente. Se acabar em bem me quer, ele gosta da gente. É uma brincadeira, mas é uma questão assim bem divulgada, bem ampla, né? Isso se fazia muito. Não sei se ainda se faz hoje. Até porque as margaridas estão mais escassas hoje. Né? Então, o Contar do Caligares fala de uma sociedade margarida e cria um neologismo. Ele diz: bem me querem, no plural, mal me querem, fazendo referência ao espírito do narcisismo moderno, que ele diz que é um espelho invertido. Peguem um espelho e se olhem. Né? Você está se olhando, você está se vendo. Agora inverta o espelho. Né? Você não vai mais se ver. Quem vai lhe ver ou lhe julgar agora são os outros que são refletidos no espelho. Então é interessante essa visão dele, porque ele diz que a sociedade margarida em que vivemos, ela faz isso. E o Bakhtin afirma isso. Né? Que nós vivemos para o outro. Nós vivemos pelo outro também. Né? E sob o julgo do outro, vamos dizer assim. É o outro que nos julga. Né? Quando você se olha no espelho, você não se vê.
para o Bakhtin. Simplesmente porque você está na frente do espelho e não dentro do espelho. Quem lhe vê é o outro. Então, essa coisa do yin e yang, né? Dessa complementação, encaixe, é perfeito para nós entendermos o eu e o outro. O outro te completa, te dá acabamento, né? E você, no seu interior, só você se conhece. O outro não conhece o seu interior. Mas o seu exterior só o outro conhece, você não conhece. Então é bem interessante essa noção e essa composição do que nós somos para nós nos conhecermos melhor. Para dar um fecho nessa nossa fala, eu vou dar um exemplo de como isso acontece, principalmente para vocês entenderem o que é essa coisa de assimilar, reestruturar e modificar, que são os verbos que traduzem o movimento feito pelo sujeito ao ser influenciado por outro sujeito, né? Ao ser observado pelo outro sujeito, pelo próprio sujeito, né? Pelo eu. Então, vamos supor, vou dar um exemplo bem do cotidiano, já que o nosso objetivo em todas as nossas falas aqui é sempre analisar o Bakhtin, descomplicar aquelas noções mais complexas, né, bakhtinianas, até pela própria linguagem, forma de escrita dele, né? E depois dessa forma mais simples e não simplória de explicar o Bakhtin, os seus conceitos, as suas concepções, nós vamos sempre dar um exemplo final do cotidiano para ficar bem entendida a questão. Nossa questão de hoje é alteridade, empatia. Nossa questão de hoje é a composição do sujeito pelo outro, já que alteridade e empatia tem o foco no outro. Então vamos pensar num rapaz, vou criar agora, né, uma história para vocês, tem que estar contextualizada. Se eu não contextualizo a história, vocês não vão entender nada do que vai acontecer. Então, o enunciado ele precisa do outro e de contexto. Socio-interacionismo, a característica básica dele é exatamente a junção desses dois fatores. Então, um rapaz de um seminário fala de uma maneira muito prolixa até, né? Ele acha elegante falar isso, é a escolha dele como ser ativo da comunicação verbal. E ele, nesse seminário, durante os seus estudos, ele realmente não chamava palavrões, por exemplo, né? Então, ele terminou os estudos no seminário, não foi ser padre e voltou a uma vida mais comum, mais mundana, vamos dizer assim, né? E estando na casa dele, ele começou a se sentir muito só e queria ter amigos, seja quem fosse, mas pessoas com quem ele pudesse conversar. Está igual o náufrago. Mas às vezes a gente se sente náufrago, né? Mesmo cheio de gente ao redor. Mas esse menino não tinha gente nenhuma ao redor. Só tinha a mãe com quem ele vivia. E ele queria amigos da idade dele. Ele tinha, vamos dizer, quanto? Eu estou contextualizando a história, né? Então vamos dizer que esse menino tinha aí uns 24 anos. Então, um jovem, né? Um jovem rapaz. Não sei se com 24 anos já deu para terminar os estudos no seminário, mas vamos supor. Então esse menino é convidado por um vizinho a ir a uma pelada, a jogar futebol, né? Então ele vai a uma arena, né? E num campo lá da casa de alguém, enfim, ele começa a jogar. Ele já tinha jogado futebol antes no seminário e ele sabia jogar.
né, e jogava até direitinho. Mas ele se assustou com o que ele viu lá. O que foi que ele viu nesse jogo? Nessa interação com os outros dentro do jogo. Ele não viu, ele ouviu. O que foi que ele começou a ouvir? Muitos palavrões. Então, de repente, ele estava passando a bola, o outro disse: esse é um escroto, passa essa bola, porra! Aí ele, meu Deus, que isso? Aí o outro: filha da puta, vai-te embora, sai daí, que tu tá empatando o jogo. E ele cada vez mais chocado, ele não sabia mais nem o que fazer com aquela bola, ele não sabia mais nem o que fazer no campo. Né? Era filha da puta, era caralho, tu é muito burro. É assim que o jogo de futebol funciona, então não se choquem com os palavrões. Então o que acontece? Acontece que o rapaz tinha um discurso lá a ser observado. O que ele faz? Ele reproduz esse discurso, começa a chamar palavrões, porque ele achou que os outros sabem mais que ele está deslocado do mundo que estava no seminário, e ele quer mesmo ter amigos, e é por isso que ele é sozinho, enfim, mil justificativas. Ele pode assimilar esse discurso, assimilar, reestruturar, para num determinado momento modificar. Porque quando ele for chamar esse palavrão aí, o filho da puta dele vai ser diferente do filho da puta lá do campo de futebol. Obrigatoriamente diferente. Apesar de ser escrito com as mesmas palavras. Filha da puta. Né? Ele pode, inclusive, chamar esse palavrão para elogiar. Porque esse palavrão não foi chamado para xingar no futebol. Ele foi chamado para se envolver, para envolver o outro, para brincar. Né? A questão é essa, o contexto é esse. Não é xingar porque eu te odeio, todo mundo vai se odiar lá no futebol. Muito pelo contrário, no futebol os homens, os amigos são amigos, eles se gostam, né? Eles participam da brincadeira, eles brincam. Então o palavrão ele não funciona, o filho da puta, no jogo de futebol, em tese, não funciona como um xingamento, como um resultado de ódio, né? Talvez até de raiva naquele momento, mas ele não deve ser levado em consideração enquanto um xingamento, uma negatividade, uma representação de ódio, certo? E eu posso perfeitamente, num outro momento, elogiar alguém chamando filha da puta. Uma criança que eu vejo que é muito danada, vamos dizer, meu filho, e eu acho lindo, vamos dizer assim, não acho, né? Mas vamos dizer, contextualizando, que eu acho lindo um menino ser levado e quebrar as coisas e tal. Aí alguém vem reclamar comigo que o meu filho quebrou algo, aí eu posso dizer, mas que filha da puta, hein? Até rindo. Então é claro que esse filho da puta é para elogiar o menino. Vocês estão percebendo como aquilo que você ouviu vai ser modificado? Não exatamente pelo contrário, mas não vai ser mais o mesmo. Né? Então o que o rapaz vai fazer? Ele vai reproduzir esse discurso, mesmo de forma diferente, mas ele vai chamar palavrões agora, porque ele não chamava antes. Né? Ou ele vai negar ainda mais, porque ele achou tão feio, ele achou ofensivo, é ele. Né? Apesar de no futebol não ser considerado um discurso de ódio, vamos dizer assim, né? Mas ele considerou assim, pela experiência de vida dele, de nunca ter, ou de ter pouquíssimas vezes ouvido um palavrão. Né? Então, vamos dizer que ele tenha aceitado o discurso dos palavrões. Então, ele vai, provavelmente na vida, começar a chamar um palavrão aqui, outro ali, até porque ele pode ter achado até bonito aquilo, uma questão de homem, coisa de homem. Né? Então, dependendo lá desses valores que ele tem na cabeça, acumulados de outros, dependendo da história de vida que ele tem, dependendo da resposta ativa que ele dá a um determinado discurso, que é este palavrão, ou estes palavrões,
ele vai, depois, num determinado momento, reproduzir esse filho da puta, esse caralho, de uma maneira diferenciada, porque os contextos vão ser diferenciados. O tempo muda, o contexto muda, e o tempo muda a todo momento. Ok, gente? Então, era isso por hoje. Fiquem com esse grande amor, né? O amor da simpatia, o amor da empatia e a consideração do diferente como alguém que vale a pena conhecer, vivenciar, experienciar, né? Sem discriminação, sem discurso de ódio.